Cada loucura que vocês estão fazendo no Romão, M2000 também, numeração do 28 ao 43, de 14 mil por 9.998. Uma marca brasileira que em 1992 faturava 100 milhões de dólares. Isso mesmo, 100 milhões de dólares. Antes de Supreme e Nike virarem uniforme por aqui, o Brasil já teve sua própria febre de rua. Uma logo grande no peito, sola alta, jaquetas que pareciam importadas e um detalhe que pouca gente lembra. Em 1991, o patrocínio no capacete de um brasileiro que seria campeão da Fórmula 3000. A história começa em 1988, quando a M2000 nasce surfando TV aberta, shopping lotado e uma juventude faminta por atitude acessível. Em poucos anos, ela enche vitrines pelo país e chega ao auge. Cerca de 100 milhões de dólares em 1992. Mas então, o tabuleiro vira. Abertura das importações, câmbio favorável aos de fora e a pressão dos tigres asiáticos esmagam quem produzia aqui. Como uma marca que vestiu uma geração explode tão rápido e some ainda mais rápido? Hoje, a gente volta no tempo para entender a ascensão meteórica da M2000. E o choque de realidade que derrubou um império feito de desejo. Se curte histórias reais de marcas brasileiras, inscreva-se agora e ative o sininho. Hoje você vai descobrir por que a M2000 explodiu e sumiu. E já comenta, qual peça você teve ou queria? Se você nasceu depois do ano 2000, provavelmente nunca ouviu falar da M2000. Mas pergunte para qualquer pessoa que era jovem nos anos 90, especialmente em São Paulo, e você vai ver os olhos delas brilharem. Usar um tênis M2000 era status. Era identidade. Era fazer parte de algo. A M2000 não era só uma marca de tênis. Era um símbolo de uma época. Uma época em que o Brasil vivia um momento único, cheio de contradições, mas também cheio de possibilidades. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. A mesma mudança que permitiu o crescimento dessa marca foi exatamente o que contribuiu para o seu fim. Por que uma empresa tão bem-sucedida simplesmente sumiu? O que aconteceu? Quem estava por trás dessa marca? E mais importante, será que a M2000 realmente acabou? Para entender a M2000, você precisa voltar no tempo. Mais especificamente, precisa entender como era o Brasil no final dos anos 80. Naquela época, o país vivia sob uma política econômica de reserva de mercado. O que isso significa? Basicamente, o governo brasileiro protegia a indústria nacional, bloqueando ou dificultando muito a entrada de produtos importados. Se você quisesse comprar um tênis Nike ou Adidas, simplesmente não conseguia. Ou pagava uma fortuna se conseguisse trazer de fora do país. Isso criou um cenário interessante. O consumidor brasileiro, especialmente o jovem, estava com sede de produtos modernos, mas só tinha acesso ao que era produzido aqui dentro. Foi exatamente nesse contexto que nasceu a M2000, em 1988. A marca era uma empresa familiar brasileira que apostou em criar produtos de streetwear com design moderno, totalmente produzidos no Brasil. O nome M2000 já entregava a proposta. Era uma marca que olhava para o futuro, para o ano 2000, que na época parecia distante e futurista. Os primeiros produtos foram tênis. Mas não eram apenas tênis comuns. Eram tênis coloridos, ousados, com design arrojado. Era exatamente o que os jovens queriam naquele momento. E aí veio o estouro. Entre o final dos anos 80 e início dos anos 90, a M2000 explodiu. A marca começou em São Paulo e rapidamente se espalhou por todo o país. Em 1992, apenas 4 anos depois de ser criada, a empresa atingiu a marca impressionante de 100 milhões de dólares em faturamento. Era um crescimento meteórico. A M2000 não vendia só tênis. A linha se expandiu rapidamente para roupas, bonés, mochilas, acessórios. Era uma marca completa de lifestyle. E o melhor, tudo era produzido no Brasil, principalmente nas regiões de Franca e Campinas, no interior de São Paulo, que eram polos tradicionais da indústria calçadista
e têxtil brasileira. Mas o ápice do sucesso da M2000 veio quando a marca decidiu fazer algo ousado: patrocinar um piloto de automobilismo. E não era qualquer piloto. Era Christian Fittipaldi. Christian Fittipaldi vinha de uma família lendária no automobilismo brasileiro. Sobrinho de Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial de Fórmula 1, Christian era a promessa da nova geração. Em 1991, a M2000 patrocinou Christian Fittipaldi na Fórmula 3000 Internacional, que era considerada a porta de entrada para a Fórmula 1. E não é que o brasileiro foi campeão naquele mesmo ano? A M2000 estampou sua marca no carro e no macacão de Christian Fittipaldi. Era uma jogada de marketing genial. O automobilismo, especialmente com a família Fittipaldi, era extremamente popular no Brasil. Em 1982, Christian entrou na Fórmula 1, correndo pela equipe Minardi. E lá estava a M2000, estampada, sendo vista em corridas ao redor do mundo. Para uma marca brasileira criada apenas 4 anos antes, era um feito extraordinário. Era a prova de que uma empresa nacional podia competir de igual para igual. Era orgulho brasileiro puro. Nessa época, usar M2000 era uma febre. Nas escolas, nos shoppings, nas ruas, você via adolescentes e jovens usando aqueles tênis coloridos, muitas vezes combinando com bonés e mochilas da marca. A qualidade dos produtos era reconhecida. Os tênis M2000 tinham tecnologia de amortecimento, materiais bons, design bem feito. Não era só marketing. Era um produto que entregava o que prometia. A empresa cresceu de forma impressionante. Empregava centenas de pessoas, direta e indiretamente. Era um exemplo de sucesso empresarial brasileiro. Mas toda história de sucesso meteórico tem seu lado complicado. E a M2000 estava prestes a enfrentar uma mudança que transformaria completamente o mercado brasileiro. Enquanto a M2000 crescia, algo estava mudando drasticamente no Brasil, e essa mudança ia determinar não só o futuro da marca, mas de toda a indústria nacional. No início dos anos 90, o governo brasileiro iniciou um processo de abertura econômica. Sob a presidência de Fernando Collor, o país começou a reduzir drasticamente as barreiras protecionistas que existiam há décadas. O que isso significa na prática? Simples. Os produtos importados, que antes eram proibidos ou extremamente caros, começaram a entrar no Brasil com facilidade e a preços mais acessíveis. A tarifa média de importação, que era de cerca de 40% em 1990, foi reduzida até atingir 13% em 1995. De repente, o consumidor brasileiro, que antes só tinha acesso a marcas nacionais como a M2000, agora podia comprar Nike, Adidas, Reebok, Puma, todas as grandes marcas internacionais que eram sonho de consumo mundial. E tinha um detalhe importante. Com o Plano Real, implementado em 1994, o real e o dólar ficaram praticamente em paridade. R$1 valia aproximadamente $1. Isso tornou os produtos importados ainda mais acessíveis para o consumidor brasileiro. Mas não eram só as grandes marcas americanas e europeias que estavam chegando. Havia outro jogador entrando forte no mercado brasileiro: os produtos asiáticos. Países como China, Coreia do Sul, Taiwan e outros começaram a inundar o mercado brasileiro com produtos extremamente baratos. Tênis, roupas, acessórios, tudo produzido em massa, com custos de produção muito mais baixos. E aqui estava o grande problema. A marca havia construído todo o seu negócio com base em produção nacional. As fábricas estavam no Brasil, os trabalhadores eram brasileiros, os custos de produção eram brasileiros. E isso, de repente, virou uma desvantagem competitiva. Como competir com produtos importados que chegavam ao Brasil custando bem menos, mesmo que a qualidade fosse inferior? O consumidor, especialmente o jovem com pouco poder aquisitivo, começou a ter escolhas que antes simplesmente não existiam. Algo mais sutil também estava acontecendo. Os jovens, que antes viam a M2000 como símbolo de modernidade, agora começaram a ver Nike, Adidas e outras marcas internacionais
como os verdadeiros ícones globais, a marca, que antes era aspiracional, passou a ser vista como apenas uma marca brasileira tentando se posicionar num mercado que agora tinha gigantes mundiais. O prestígio internacional das marcas estrangeiras, construído ao longo de décadas em escala global, era muito difícil de competir. O resultado disso tudo foi uma queda progressiva. A M2000 foi perdendo espaço. As vendas foram caindo. A presença nos pontos de venda foi diminuindo. Segundo as fontes, a marca foi à falência devido ao acúmulo de dívidas. Mas, diferente de outras marcas que tiveram finais espetaculares, a M2000 simplesmente foi se apagando. Não teve grande manchete de jornal. Não teve cobertura dramática. A marca foi definhando, loja por loja, produto por produto, até praticamente desaparecer no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Para quem viveu aquela época, foi estranho. Era como se a marca simplesmente tivesse sumido sem avisar. De repente você percebia: faz tempo que não vejo o M2000 em lugar nenhum. Não houve um anúncio oficial bombástico de fechamento. A M2000 simplesmente deixou de existir como aquela potência dos anos 90. As últimas lojas fecharam discretamente. Os produtos foram saindo das prateleiras. E assim, uma marca que poucos anos antes movimentava 100 milhões de dólares praticamente desapareceu. O que sobrou da M2000 original foi memória. Memória afetiva de quem tinha 15, 16, 17 anos nos anos 90 e usava aqueles tênis coloridos. Nos anos seguintes, vez ou outra aparecia alguém nas redes sociais perguntando: "Alguém lembra da M2000?" E vinha uma enxurrada de comentários nostálgicos. A marca se tornou uma daquelas marcas que existem mais na memória coletiva do que na realidade. Como tantas outras marcas brasileiras dos anos 80 e 90 que não sobreviveram à abertura econômica. Mas a história não termina aí. Em 2014, quase 20 anos depois do auge, aconteceu algo inesperado. A M2000 voltou. Um grupo de empresários decidiu ressuscitar a marca. E trouxeram Fabiano Martiniano, da família fundadora original, como diretor criativo. A estratégia era clara: apostar na nostalgia. Naquela época, o movimento retrô estava forte. Marcas antigas estavam voltando, designs dos anos 90 estavam na moda novamente. A nova M2000 foi produzida pela Diesel Mac, uma empresa especializada em calçados. Foram lançados 28 modelos diferentes, com mais de 260 variações de cores e materiais, e continuava 100% brasileiro. Da criação à produção, tudo era feito no interior de São Paulo, nas regiões de Franca e Campinas, as mesmas que produziram a M2000 original. Os primeiros modelos foram apresentados na Francal, uma feira importante do setor calçadista. A expectativa dos investidores era vender 100 mil pares no primeiro ano. Houve eventos de lançamento em Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro e São Paulo. A campanha foi intensa, com presença nas redes sociais e ativações de marca. E funcionou, pelo menos inicialmente. Houve interesse real. As pessoas queriam reviver aquela sensação dos anos 90. A nova M2000 existe até hoje. Mas é importante deixar claro: não é mais aquela potência dos anos 90. Atualmente, a marca atua principalmente no nicho de beach tênis, vendendo raquetes e acessórios para esse esporte. Também mantém uma linha reduzida de calçados e roupas. É uma operação bem menor, focada, que sobrevive em grande parte pela força da memória que a marca carrega. Você pode encontrar produtos da M2000 em lojas multimarcas e no e-commerce da própria marca. A história da M2000 é, na verdade, muito mais do que a história de uma marca de tênis. É a história de como o Brasil mudou completamente em pouquíssimos anos. Nos anos 80, o país era fechado, protecionista, isolado do mercado global. As marcas nacionais prosperavam porque, de certa forma, eram as únicas opções disponíveis. Nos anos 90, tudo mudou. O Brasil se abriu, se integrou ao mundo
E, de repente, o consumidor brasileiro tinha acesso ao que havia de melhor e de mais barato no planeta. Essa mudança foi boa? Foi ruim? Depende do ponto de vista. Para você, consumidor, provavelmente foi positivo. Mais opções, melhores preços, acesso a produtos de qualidade mundial que antes eram inacessíveis, mas, para a indústria nacional, foi devastador. A abertura econômica, embora necessária em muitos aspectos, resultou na falência de várias empresas locais que não conseguiram competir com produtos importados. A M2000 foi uma vítima dessa transformação. Uma história que simboliza perfeitamente esse momento de mudança do Brasil. Hoje, quando você anda num shopping e vê dezenas de marcas de streetwear, nacionais e internacionais, você está vendo, em parte, o legado de marcas como a M2000. A M2000 provou que havia mercado no Brasil para produtos de moda urbana, de qualidade, com design ousado. Ela mostrou que o consumidor brasileiro estava disposto a investir em produtos que representassem identidade e estilo. Marcas brasileiras atuais de streetwear existem, em parte, porque a M2000 e outras dos anos 80 e 90 mostraram que esse mercado existe e é forte. A diferença é que as marcas de hoje já nasceram num mundo globalizado. Elas sabem que precisam competir com gigantes internacionais desde o primeiro dia e, por isso, constroem suas estratégias de forma diferente. A tentativa de relançamento da M2000 em 2014 mostra algo interessante. Nostalgia vende. E vende muito. A moda é cíclica. O que era velho vira novo. O que era esquecido vira cool. E a M2000, mesmo não tendo voltado com a força dos anos 90, conseguiu encontrar seu espaço. Pequeno, mas real. Será que a M2000 realmente morreu? Ou ela só se transformou? Comenta nos comentários o que você acha. E você? Lembra da M2000? Teve algum produto da marca nos anos 90? Ou conheceu a marca na tentativa de relançamento em 2014? Conta aqui nos comentários qual era o seu modelo favorito, ou se você ficou surpreso em saber que a marca ainda existe. Se você gostou dessa história e quer conhecer outras marcas brasileiras que marcaram época, para o bem ou para mal, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que viveu os anos 90 e vai se emocionar relembrando dessa época. Até a próxima história!